prazer estar de volta aqui. É um prazer porque neste lugar eu tenho muitas memórias da Faculdade de Teologia, dos alunos. Eu estava olhando aquele, como é? Aquele porta-bíblia que estava aqui no stand, não sei como é que é. E foi um aluno que me deu de presente. E quando eu fui embora daqui, né, fui servir lá no Rio de Janeiro, eu deixei aqui, estou aqui. Sendo usado, isso é bom, né? Quando a gente deixa alguma coisa que é usada, o pior é que quando não é usado. Tem também um piano que era meu, está lá em cima no alto. Eu também deixei meu piano aqui, que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Então a gente, quando vai ficando mais idoso, também é bom a gente começar a se livrar de algumas coisas que a gente não vai mais usar. Bom, eu queria agradecer, então, imensamente a Faculdade de Teologia e vou pedir desculpas para vocês se em algum momento dessa fala eu me emocionar, né? Também quando a gente fica mais idoso, a gente se emociona facilmente. Algumas pessoas lembram, estiveram aqui quando eu apresentei o trabalho sobre Charles Wesley, né? E por isso que eu não vou falar sobre Nod Wesleyana, não vou falar sobre Charles Wesley, vou falar um panorama geral sobre a questão da reforma dos hinos que podem ajudar a igreja a caminhar aí para frente. Também fazer uma pequena correção, desculpa, essa coleção que eu estou preparando de hinos de Charles Wesley, atualmente tem cerca de, com música, tem cerca de 86. Agora, com texto só, tem alguns porque não foi possível atualizar a letra, porque queriam outro tipo de trabalho. Mas eu espero em breve ter esse material publicado. Vamos ver, né? A gente ainda não sabe quando. Então, a questão por que eu não vou falar sobre a Inódia Wesleyana, porque a Inódia Wesleyana, no Brasil, ela é muito pouco conhecida. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa. Porque a Igreja Metodista não tem um inário. E eu gostaria que a igreja brigasse por isso, a gente ter um inário. Porque a gente tem tudo projetado, mas isso se perde, não é? E um livro é um livro. Eu pedi para o professor José Carlos pegar na biblioteca alguns inários para mim, para mostrar para vocês, e eu estava vendo as datas, 1962, né? Livro fica, né? Se a traça não comer, né? Só bem cuidado. Mas, às vezes, esse material todo online, então eu não sei qual é o futuro disso tudo, né? E tem agora esses famosos vírus que destroem tudo que a gente tem no computador, não sei, se põe na nuvem, se não põe na nuvem, essas coisas. Bom, então, a questão é que, como a Igreja Metodista não tem um inário, o inário evangélico tem apenas pouquíssimas contribuições da Inódia Wesleyana. Então, essa tarefa ainda está para ser feita. E eu fiquei muito feliz no culto de abertura, porque eu vi vocês cantando Charles Wesley, né? Com traduções que eu me empenhei em fazer numa forma recreativa. Não, recreativa não está bom essa palavra. Recreacional, recriando o texto um pouquinho no nosso contexto latino-americano. Todo tradutor é um traidor, né? Já disse alguém. Isso é difícil traduzir. E daí está aí o livro de Charles Wesley, traduzido, e que vocês possam estudar e descobrir digamos, a grande quantidade de material atual para reformar a igreja que ainda não usamos. Muito cedo na história, a igreja teve que enfrentar dificuldades nas relações entre cultura e religião cristã. Esta já em si mesma era uma cultura diferente da cultura que a envolvia, principalmente a chamada cultura pagã. Lembrem-se que atualmente a gente anda brigando um pouquinho com os, como é que se diz, as palavras que a gente usa
identifica alguma coisa e põe um slogan, uma frase, um rótulo, desculpa, a mente já não está um rótulo, já fica difícil a gente descobrir. Então, eu vou usar os rótulos sempre assim, tá? Se eu quiser assim, você sabe que é um rótulo que, quem sabe, a gente pode desmantelar e abrir o rótulo e descobrir novas coisas. Precisa abrir. Então, a cultura pagã. Afinal, a herança judaico-cristã já tinha estabelecido vínculos quase que indissolúveis entre a herança litúrgica judaica e as formas emergentes da liturgia cristã. Exemplo disso é o canto dos salmos, conservado na liturgia, mas ainda no processo de cristianização. Como a igreja cristã considerou os salmos intocáveis do ponto de vista de herança litúrgica. Vamos usar os salmos porque eles são parte da palavra de Deus. Então, a comunidade cristã continuou cantando a salmodia ou salmódia hebraica, né, das primeiras comunidades. Porém, precisava falar de Jesus de Cristo. Então, ela tinha que cristianizar. Como é que ela fez isso? Um estratagema muito interessante, que até hoje muita gente não descobre que está no inário. Né? A gente canta aquela doxologia, não é? A Deus supremo, benfeitor. Não é? A Deus o Filho. A gente canta uma doxologia que faz parte de um salmo, com essa mesma melodia, porém um salmo que é o salmo primeiro. Quem pelo mundo transitar. Está lá no inário evangélico. Né? Eu não tenho tempo aqui, porque eu vou ter que correr, né? Que é muita coisa que eu escrevi, de olhar cada um desses materiais de pesquisa. Então, nós temos no mesmo inário o salmo com as estrofes, com a melodia, né? Que é a famosa Old Hundreds, é a melodia lá do saltério inglês, e a doxologia. Só que na igreja, no início do cristianismo, os salmos eram cantados do jeito que estão na Bíblia, né? Na tradição, e ao final se cantava uma doxologia trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pronto. Resolveu o problema. Cristianizou, batizou o salmo e os cristãos ficaram confortavelmente cantando os salmos. E isso é muito forte na nossa tradição. Pena que no Brasil, acho que a maioria das igrejas ainda lê um salmo, né? No início do culto, começa uma devocional com salmo. Ainda está assim lá latente, mas fazia parte obrigatória do culto e de muitas igrejas é obrigatório. O canto dos salmos, a salmodia, que tem um estilo musical bem diferente do hino, e eu não vou aqui também falar sobre o estilo do canto, mas vocês podem ir em alguma igreja aí que ainda conserva. E os salmos e hinos do outro inário está aqui. Salmos e hinos com músicas sacras. Por quê? Porque quem organizou esse inário foi o casal Kelly, né? A Sarah e o Robert, ela principalmente, e ela é de origem escocesa, da tradição da reforma da Escócia. E o salmo, na tradição da Igreja da Escócia, era fundamental. Né? O salmo. Por isso que tem bastante salmos aqui, parafraseados, claro, e os hinos. Essa doxologia geralmente era Glória Patri. Eu não vou entrar em muitos detalhes da linguagem hino. Eu sou professora de hinologia, fiz minha tese também em hinologia, de mestrado, e tem termos técnicos, às vezes, que a gente não conhece, mas vocês podem no dicionário, são geralmente designados em latim ou nas línguas originais. Essa doxologia, Deus Pai, Deus Filho, a Deus Pai, Deus Espírito Santo, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje, para sempre, chama-se Glória Patri, Glória ao Pai, latim. Então, essa atenção que eu queria chamar, enfocar um pouquinho, é porque ainda subsiste. Eu vou falar do século III, um pouquinho, bem brevemente. E aí eu
clássico e o que é popular. Essa dicotomia, nós ficamos com ela. Estamos tendo algumas dificuldades em trabalhar com essa dicotomia. Muitos autores argumentam que a razão principal de não querer identificar a música sagrada da religião judaica, né? A música sagrada, com as modernas, julgadas indignas por causa da associação com o mundo pagão. Porque qual é o tipo de música, ou quanto ao tipo de música que poderia, de modo mais específico, expressar a fé cristã, a igreja organizada usou seu poder de autoridade para tomar decisões a respeito do que era ou não apropriado para o uso litúrgico. Então, quando eu vi a discussão, o problema, isso é de origem pagã, isso é de origem grega, não sei o quê, esse modo aí está ligado com o amor erótico na música grega, porque havia o ethos, né? Quem é músico aqui lá? Vai. Quem é músico, mas estudou música, a história da música, não? Não? A nossa música, a gente tem escala, né? Toca a escala lá no violão, acorde. Isso para nós é simplesmente uma linguagem que serve a palavra. Né? Eu não quero ser muito técnica em termos de música, mas eu acho que é importante falar sobre isso. Na nossa música, que a gente tem hoje ocidental, a gente usa os acordes, as escalas, e a gente vai fazer uma música, como o rapaz aqui compôs, ele não vai pensar o que aquela escala tem a ver com ethos, com a ética, com um significado do som musical. Mas nos gregos, isso era importante. Então, cada modo grego estava ligado a um certo ethos. Então, o dórico, por exemplo, ele era um modo militar, usado para a guerra, quando ia para a guerra. O eólio era tocado com a harpa, era o amor romântico. E assim vai. Não vou falar dos modos gregos. Então, a igreja cristã disse, o que a gente vai usar? A nossa cultura é nova, porque não é mais a cultura judaica. Nós somos cristãos. Precisamos de uma identidade própria. Vamos usar o que os gregos usam? Vamos usar os modos gregos? Como é que a gente faz? Aí tem uma série de episódios que eu vou pular um pouquinho, senão vou ficar só nisso, em que alguns importantes personagens da igreja se posicionaram, como João Crisóstomo. Ele se queixou, aí eles são do século IV, século V, 347, 407. Ele era originário da Síria, ele se queixou, tirei de um livro que ele falou, o clamor dos teatros tem sufocado a salmódia da igreja. Sou atual isso? O clamor do teatro está sufocando alguma coisa na igreja? Parece que é bem atual, né? O espetáculo está sufocando a salmódia da igreja. Século IV, século V. Ele se referia principalmente à influência dos modos gregos. Então, alguém comentou assim, eu estou citando um autor, depois que vocês lerem o meu trabalho, vocês vão estar tudo anotado lá, porque eu tirei as citações. No que diz respeito à alternativa entre usar elementos novos ou permanecer com os da tradição, constata-se que os pais da igreja ativeram-se muito mais à tradição musical, permaneceram com o uso dos salmos e hinos, proibiram os instrumentos musicais no culto e a maioria vetou o uso de melodias procedentes do meio profano para o canto cristão. Essa é a posição dos pais da igreja, na sua maioria. Né? Então, quando um pai da igreja interpretar o Salmo 150, está cheio de instrumentos, né? Salmo 150, provai dos símbolos sonoros, do instrumento vistoso, ele usava a linguagem de metáfora. Cada instrumento era a língua, era não sei o que mais, era os olhos, para não poder usar o instrumento da igreja. Então tinha uma justificação
alegórica, eu falei metáfora, mas é alegórica, uma interpretação alegórica da Bíblia. Eu vou contar uma experiência muito interessante do meu estudo de música. Eu tenho um livro sobre história da música e ele tem reproduções de iluminuras. Sabe o que é iluminura? Cada texto tinha um desenho com a letra que começava o texto. E era um desenho, um ícone lá, um desenho introduzindo a primeira letra do texto. Tá? Então eu vi num livro que reproduziu uma iluminura bem antiga, de São Gregório Magno, século também 6 e 7, ele está, assim com uma mesinha como essa, escrevendo os hinos da igreja. E aqui do lado tem uma bomba assim com uma aura, uns raios, aqui do lado. Então, quando você olha o ícone, a iluminura, fica claro que está dizendo o seguinte, que ele está escrevendo hinos inspirados pelo Espírito Santo. Ele não está escrevendo dele mesmo. Mas o que ele escrevia? Os modos gregos. Ele escreveu, tanto que o canto gregoriano ficou na igreja por séculos, como a verdadeira música sagrada. E foi muito difícil para o Concílio Vaticano II tirar isso da cabeça das pessoas, porque o canto gregoriano era o canto do céu, que veio para a terra. E a iluminura lá do Gregório Magno dizia exatamente isso. Então, a validação via Espírito Santo era importante para fazer com que essa música grega, introduzida por Ambrósio de Milão e aperfeiçoada por Gregório Magno, fosse considerada sagrada na Igreja Ocidental. Hoje em dia, eu acho que essa ideia ainda existe também. Né? A música é horrível, as letras estão totalmente fora de padrão, né? Com erro de português, para tudo que é lado, mas foi o Espírito Santo que deu. Então, não pode mexer. Né? Não pode mexer. Eu tenho uma experiência aqui na Faculdade de Teologia, que uma vez, nesses grupos de música que a gente tinha aqui, tinha um coral também. A partitura, não era eu que dirigi o coral, eu era outra pessoa. Mas veio uma partitura lá, não sei de onde, e estava escrita assim, uma canção, um hino, que é tipo, para o coral cantar a voz, duas vozes, e estava assim, letra Senhor Jesus. Aí eu olhei, letra Senhor Jesus, música não sei o que, letra Senhor Jesus. Aí eu fui falar com a pessoa, ela disse, não, mas isso foi uma revelação. Essa música, quem é o autor da letra? Jesus, então tem que pôr crédito, direitos autorais. Direitos autorais. Até que é uma boa, porque tem muita gente pegando coisa da Bíblia e pondo como sua, né? Pega lá o texto da Bíblia e põe autor, registra lá no ECAD e ganha um monte de dinheiro com a letra que não é sua. Eu acho até que é bom dizer que é da Bíblia, pelo menos, para ninguém ficar pegando, cobrando direitos autorais de uma coisa que não é sua. Então, a polêmica sobre a origem mais ou menos divina dos cânticos é muito antiga. Certos aspectos da vida musical da antiguidade foram totalmente rejeitados, como, por exemplo, a ideia do cultivo da música por puro prazer estético e até mesmo a educação musical como parte integrante da educação geral. E a gente tem essa polêmica no Brasil, o ensino da música nas escolas. Por que eu estou dizendo isso? A questão do prazer, do divertimento, quando se ouve a música, do prazer estético e a função da música no culto ou o que seja. A música tem uma certa função, mas ela é fonte de alegria, de prazer. É bom ouvir música, é gostoso. Então, o músico da igreja às vezes tem que ficar se debatendo, né? Pastor, essa música aqui ela é muito tristinha. Vamos colocar uma música um pouquinho mais alegrinha? Aqui tem 3 cânticos, sabe? Então vai um pouco do prazer, não só de tocar, né, que é um prazer bom de tocar o piano, tocar uma flauta, como também do povo que canta, né? Vamos
si, da linguagem musical em si mesmo, né? No século, mais tarde, no século, teve um concílio da igreja, eu vou pular um pouquinho disso, senão não vai dar tempo, vou ter que pular muito. A igreja legislou sobre isso. Lembra que eu falei que era com autoridade? Era importante a autoridade? E a autoridade é importante. Porque quem tem autoridade no Ministério de Música da igreja é o pastor. Não é o ministro de música. É o pastor. Ele organiza o culto e vai dizer o que é uma música que esteja de acordo com a confissão, com a bênção. Ele é a autoridade. Mas a gente tem problemas com isso. Né? A gente tem problemas. Então, nessa época também foi necessário. A igreja estava confusa. Então foi necessário que se dissesse não, gente. Os hinos de composição humana são bons também. Não somente os salmos da Bíblia, mas os hinos que alguns santos estão escrevendo. Por que não? Vamos cantar esses hinos também. Mas a igreja continuava julgando o que era melhor e o que não era, o que era mais ou menos adequado. Nós vamos ouvir agora, exemplo, a minha palestra para ficar assim tão só fala, já estou falando de música, tem que ouvir, né? Nós vamos ver um exemplo muito interessante. Por que eu escolhi esse exemplo? Porque, por incrível que pareça, é uma música da igreja romana, é um canto gregoriano. Eu não sei exatamente o século XIII. Chama-se Stabat Mater. Quem conhece o texto do Stabat Mater, já cantou em coral, os corais cantam, né? Perdolese e outros. Stabat Mater é uma sequência litúrgica gregoriana que narra, desculpa as palavras às vezes eu não sei, que narra a dor de Maria aos pés da cruz de Jesus, de Cristo. Jesus morto lá, doendo, e ela sofrendo. Estava a mãe estava lá. Nós vamos ouvir por que eu escolhi. Porque você é igreja católica romana, canto gregoriano. O que isso tem a ver com a gente aqui na reforma, herdeiros da reforma? Mas por incrível que pareça, por isso que eu gosto demais de inologia, que é uma ciência pouco estudada, pouco aperfeiçoada. Eu não tenho nem onde fazer doutorado, sabia? Eu queria fazer doutorado, mas não existe. E como é que eu vou fazer? Vou fazer por eu mesmo, né? A orientadora, a pesquisadora. Uma coisa. Stabat Mater, dolorosa. Salmos e hinos 545. Vocês sabem a época que foi publicado o Salmos e hinos no Brasil? Quem sabe? Quem tem ideia? Quem é de uma igreja que já usa os salmos e hinos? Os professores aí, alguns sabem? Qual a idade dos salmos e hinos? Foi praticamente um centenário produzido no Brasil. Quando? Hein, bicho? Quando foi? Segundo aqui o livro, a primeira edição foi em 1868. 1868. E a última
já o estilo da reforma, com um hino para cantar em 4 vozes, do Stabat Mater. Oh Jesus, oferta a Páscoa, suspirada dos antigos, o Cordeiro eterno e meio, diga-te assistir aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir na versão gregoriana. Exemplo 1. Tem um assistente lá. Então, o que fizeram os reformados? Os reformados colocaram uma letra sobre o sofrimento de Jesus, que pode ser cantado na ceia, mas a melodia é gregoriana. Interessante, né? Descobri isso. Foi eu que descobri. Ah, eu não sabia que linário evangélico também tinha. Desculpa. Ai, depois eu vou anotar aqui também. Obrigada, a contribuição importante para a minha pesquisa. Né? Claro, é importante porque às vezes a gente não consegue identificar o hino nos diferentes linários. Depende da vertente. Deixa eu ouvir um pouquinho. Vamos então falar da reforma? Eu quero falar de um movimento da reforma que tem a ver com música e que não tem a ver propriamente, diretamente, aliás, digo assim, tem muito, só que é pré-reforma. A reforma começa antes da reforma, né? Pré-reforma. A igreja morava, acho que tem um livro aí, né, sobre os moravos, mas no livro de Charles Wesley nós vamos falar sobre isso. Bom, a igreja morava, eu falei igreja morava, mas tem vários nomes, tá? Essa atualmente é o nome que a igreja conhecia. É a mais antiga denominação protestante e antecede em 60 anos a reforma de Lutero. Quem começou esse movimento foi um famoso, acho que vocês estudaram a história da igreja, John Hus, né? Os seguidores se chamavam os hussitas, eles eram oriundos de uma região chamada Boêmia, e por isso foram chamados de irmãos boêmios também. Não sei se tem alguma coisa a ver com os boêmios, boemia, cantar de madrugada, acho que tem alguma coisa por aí, sei lá, porque ele gostava muito de cantar, né? Ele foi martirizado, né? Foi queimado em 1415, e os seguidores continuaram firmes, mas sofreram perseguições. Durante quase 200 anos eles tiveram muitas dificuldades. Né? Eu não vou contar a história deles todos também, porque eu não sou professora de história. Mas o que a gente sabe é que a música, o canto, era muito importante para eles. E durante os 160 anos, até eles conseguirem abrigo, depois da Guerra dos 30 anos, eles conseguiram abrigo lá no Conde de Zinzendorf, lá no Zermut, né? na Saxônia. E aí começaram a ser chamados de moravos, os irmãos moravos, por causa da questão geográfica do lugar que eles vinham. A língua era a língua boêmia. Eu não sei se essa língua boêmia é realmente o quão próximo está do tcheco hoje, mas me parece que tem raízes como o tcheco hoje. Para vocês
terem uma ideia, eles publicaram muitos inários. E o primeiro inário deles foi publicado em Praga em 1501 e continha 89 hinos na língua boêmia. John Hus também, eu falei John em inglês, mas eu não sei como é que é, Jan Hus. Ele também traduziu a Bíblia para a língua boêmia. Então, gente, é importante esses movimentos marginais, né? Periféricos. Eu acho interessante, porque a gente só conhece os pontos da história, assim, né? Pontual, mas esquece das coisinhas que estavam sendo fermentadas, né? O fermento na massa. Bom, eu não vou falar sobre o conteúdo desses livros. Só vou dizer para vocês que era através das canções que eles compunham, eram excelentes músicos, eles compunham e revisavam e memorizavam. Porque para Jan Hus, o culto, ninguém podia trazer nada para o culto, nem ser projetado, não. Tinha que estar aqui, ó. Enquanto o hino não estava memorizado, não podia ser usado no culto. Porque ele tinha uma consideração como um sermão. O hino era como se fosse um sermão que precisava ser também memorizado. Tinha outras conotações também, mas eu não tenho tempo aqui de explicar, porque precisaria ter mais base, digamos, de pesquisa. Mas tem uma teologia, digamos, do canto, que seria muito interessante examinar. Não sei se é documento, talvez tenha que aprender a falar tcheco, para ver lá no Centro de Memória, lá na República Tcheca, o que eles ainda têm. Então, durante 160 anos, eles produziram e cantaram em memória. Eles tinham cultos de mais de uma hora só de canto, só cantando. Eles tinham um nome exato lá, que eu não sei direito. Bom, o outro nome que eles eram conhecidos, esse grupo, era Unitas Fratrum, que é um nome latino também, os Irmãos Unidos, isso mais no mundo anglo-saxão. Eles tiveram contato com a Inglaterra, com outros, e depois nos Estados Unidos. Por que eu estou citando também os moráveis? Porque eles têm uma ligação com John Wesley, que foi influenciado pelo canto dos irmãos moráveis lá naquela travessia lá nos Estados Unidos. Não é? Ele ficou impressionado. E logo ele se interessou em aprender a língua alemã, porque eles já tinham traduzido para o alemão quando eles se mudaram lá para a Saxônia. E John Wesley traduz bastante desses cantos dos moráveis. Eles ficam com a letra, com o estilo de música e tudo. Nós vamos ouvir uma melodia, só uma observação. Como eu tinha pouco tempo, e eu sou apaixonada por esse assunto, eu procurei mostrar exemplos para vocês que a gente tem nos nossos cenários ainda, que é sempre Jesus, no Evangelho e outro. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês está no Inário para o Culto Cristão. E o Inário que os batistas usam, o novo Inário dos batistas, tem uma polêmica, uns querem usar, outros não querem usar. Essa historinha que eu contei da antiguidade está lá, no meio dos batistas. A briga agora na convenção foi exatamente essa. Porque eu tenho parente lá da Igreja Batista, eu sei. Porque uns dizem, não, a gente só vai usar o cantor cristão. O cantor cristão que é o verdadeiro inário dos batistas. E ele tem uma comissão maravilhosa. Fez um inário, olha o nome do inário. Inário para o culto cristão. Ele não tinha intenção de ser um inário denominacional. E sim um inário que segue praticamente a teologia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um inário maravilhoso. Deve ter na biblioteca, né? Procure inário para o culto cristão. Alguém usa na sua igreja inário para o culto cristão? Pouca gente, talvez. Um bom inário, viu? Somente para os músicos. Mas tem que ler música, né, gente? Música hoje na igreja não lê música. Então não adianta ter nada porque ele não lê. Não sabe ler a música. Não adianta. Então, os batistas fizeram um novo inário e tem polêmica porque esse é o sagrado. O outro não é. Entende? Esse foi... A Sociedade Bíblica fez a Igreja Metodista está indo nesse caminho, viu? A Bíblia e o inário junto. Tudo bom, é ótimo, é prático, mas é perigoso. Porque essa proximidade
do inário colado lá com a Bíblia, de repente o povo não entende que é separado. E vai acreditar que não pode mudar nada, que tem que ficar para sempre, eternamente, amém. Eu vou deixar. Vamos ouvir então, no novenário, Batista está lá, no canto, no novenário presbiteriano, acho que também está lá. Essa música dos irmãos Goiânia. Que ela também interfere na música em geral. Então criam-se novos estilos, cantatas,
corais prelúdio. Coral prelúdio é quando o organista tocava o hino, fazendo improvisações, não é? Lisete, fazendo maravilhosas improvisações, para o povo já ir se acostumando com a melodia do coral que ele ia cantar depois. Então não era aquela música especial que a gente vê às vezes na igreja. O nosso culto vai ser embelezado, o nosso culto vai ser melhorado. Não, era uma função. A música tinha uma função no culto, desde o prelúdio. Eu toco prelúdio na minha igreja praticamente todo domingo. E eu não acho que o pessoal acha que não tem função nenhuma, não sei dizer o que é do que vai embelezar o culto. É a única função. E às vezes eu vou lá para o piano, estudo a música, eu vou tocar hoje isso aqui. Mas, não sei, o pessoal perdeu o significado de por que está tocando aquela música para iniciar o culto. Né? Eu fiquei feliz que aqui tem um sino, que é outro sinal, outro símbolo, chamada, convocação. Outros preferem usar trombeta, chofar, já estão inventando. Não precisa, gente. Tem nossos símbolos que a gente usa. O próprio prelúdio. Então, quando o órgão começar a tocar o prelúdio, significa bem, esteja aqui, vai cantar. Presta atenção que o coral vai. Coral não é o coro, tá? O coro é aquele que a gente viu aqui cantando. Coral é a forma, estilo. Então, não é certo de dizer coralista nem coral. É coro que canta, estilo coral. Mas não havia só Lutero, né, na Reforma. Tinha Zwingli, eu vou citar só dois, que são polêmicos, né? Zwingli e Calvino. Vou citar só esses dois. Zwingli não admitia nada de música, nada. Ele só queria a palavra. Só admitia que a congregação cantasse, falasse alternativamente o salmo. Então, sabe leitura responsiva? Aquilo. Nada de instrumento, por favor. Era distração, era divertimento. E ele tinha medo que o poder da música sobre as emoções. Preste atenção nessas coisas. Dizer, não existe, isso foi lá na Reforma, não foi na Reforma. Ele tinha medo, ele receava que o poder da música sobre as emoções perturbasse o foco na palavra. Ele não queria nada. Foi radical, Júlio. Calvino, por sua vez, disse, palavra é soberana. Mas o que é que a gente vai cantar? Aí vamos voltar lá para o início. O que é que os cristãos receberam de bom grado sem questionar? Os salmos da herança. Eles receberam. Vamos continuar cantando salmos. Mas a salmodia ou salmódia tinha suas leis. Ela era em uníssono, quer dizer, não era duas vozes, três vozes, e era a capela, sem acompanhamento. O mais famoso inário, não digo inário, coleção de salmos, é o Saltério de Genebra. Saltério de Genebra, eu vou já falar sobre ele um pouquinho, com um exemplo aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, eu estou procurando por exemplos palpáveis aqui no Brasil. Então vamos lá. Ein Festburg, tá bom, irmão? Ein Festburg, Castelo Forte. Inário evangélico número 206, tá certo? Certo. Cantamos no culto de abertura. Agora, vocês já observaram, desculpa, eu sou um pouquinho... eu estudei literatura, né? Eu estudei também 10 anos de latim e fazia... Vocês acreditam que eu fazia isso? Eu fazia os candigos verbos, sabia isso? Pegar a poesia latina de Virgílio e colocar o que é sílaba curta, sílaba longa, escondeu, troqueu, sei lá o que mais. Eu fiz isso porque eu estudei latim na faculdade. Era neolatinas quando eu estudei. Depois que mudou para literatura e uma língua lá. Mas era neolatinas, filologia romântica. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala castelo, onde é que cai a sílaba tônica? Té. E como é que a gente canta? Castelo forte.
espada, não é espada. Isso é importante? É. Porque o jeito que você fala com a música tem que combinar. Você não pode também cortar a palavra no meio. Coração, bondade de Deus, né? Então essas coisas que o canto progressional não era porque era mais pobre. Havia limitações, mas era o melhor que se podia fazer. O melhor, né? Boa qualidade. Bom, vamos ouvir vamos ouvir o Castelo Forte no ritmo original. Vai lá, som na caixa. Espero que eu tenha pego um bom exemplo. Dá exemplo 3. Nesse balanço. Porque muitas dessas melodias eram músicas populares. E um dos ritmos que a igreja da Idade Média tinha medo era o ta-ta, porque ela dizia que era capenga. E os ritmos deviam ser redondos. Podia ser ta-ta. Isso era da dança. Então eles tinham preconceito. Havia preconceito contra ritmos de 3, principalmente 3 acentuados. Né? Então, Lutero põe um ritmo de dança praticamente. Né? O Castelo Forte. Eu recomendo vocês que tentem recuperar essa forma mais antiga, mas eu achei muito bonitinho, muito interessante. Vamos ouvir um outro exemplo? Agora tem a ver com o Brasil. Vocês sabem qual foi o primeiro hino protestante cantado no Brasil? Quem sabe a história? História. O primeiro hino protestante no Brasil foi cantado no primeiro culto protestante do Brasil, na ilha de Vila-Ganhon, no Rio de Janeiro, em 1557. O Saltério de Genebra foi publicado em 1542. E em 1557, não tanto tempo depois, o Salmo 5 foi cantado no Rio de Janeiro, no culto dos franceses que invadiram o nosso país. Eles eram fugitivos religiosos, que procuravam abrigo na França Antártica, né, que eles chamavam. E vieram, e houve um culto, quando eles chegaram em terra firme. Imagine a longa viagem que eles fizeram. Houve um culto com ceia, e hoje a Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro construiu, não sei, foi iniciativa do governo, não sei, um marco lá na ilha de Vila-Ganhon para celebrar. Vamos ouvir o Salmo 5? Salmo 5. Exemplo 4. Este hino foi cantado em francês no primeiro culto protestante realizado no continente americano, no dia 10 de março de 1557. O culto foi no Rio de Janeiro, sendo dirigido por Pierre Richer e Guillaume Chartier, pastores missionários enviados por João Calvino ao Brasil. Sua letra é uma metrificação do Salmo 5, originalmente feita por Clément Marron. A melodia é do compositor Louis Bourgeois. Trata-se de uma composição que integrou o Saltério de Genebra de 1557.
542. No inário Cantai Todos os Povos é o hino de número 144. E cantar todos os povos. Vai dever periferia. Até lá e tal. Também já deu os salmozinhos também. Imagine cantar o Salmo 119, né? Como é que era das almohadas? Mas os salmos geralmente têm vários versículos e eles cantavam integralmente o salmo, alternadamente. Vocês disseram, mas tem um órgão tocando? Porque depois a reforma calvinista e as igrejas de origem calvinista foram introduzidos os instrumentos. Foi sendo liberado pelo Brasil. Houve um movimento de atualização, mas a parte de uníssono eles conservaram, né? Muito bem. Vamos agora para uma outra etapa da nossa vida aqui no Brasil, que é os hinos trazidos pelo protestantismo de missão, os missionários que chegaram aqui. O que eles cantaram? O que eles trouxeram? O que eles traziam? De novo, eu vou procurar algumas coisas muito assim pertinentes à nossa realidade brasileira. Vou esquecer de muitas outras coisas que teria que falar do ponto de vista histórico. Durante a era missionária, todo mundo sabe que a professora Magali, no livro dela, Se Segredo, ela abriu isso muito claro, né? Mas foi essa herança que a gente teve da música na era missionária. Há outros autores também, o Daniel Amaral e o Joézer Mendonça, que fazem um estudo exaustivo. Então, não vou aqui mencionar. Depois vocês procuram a bibliografia que vai estar com esses nomes de autores, onde eu me baseei também na minha pesquisa. Durante a era missionária, havia uma visão dicotômica, cristianismo e paganismo forte. Quer dizer, ela já existia, mas ela predominou. Os missionários entenderam e passaram a ensinar aos novos convertidos no Brasil, quem se convertia no Brasil, que as formas e estilos da música indígena e o autóctono, se a gente quiser usar outro nome, eram esteticamente e até mesmo tecnicamente impróprios para o uso do culto. Esse tecnicamente significa, eles não sabiam fazer aquela música dos índios. Então eles acharam melhor dizer que não era própria, porque eles eram incapazes de
fazer. Entenderam? É uma música nova para os missionários. Então, para eles era muito mais confortável dizer que a música não era boa porque eles não eram capazes de cantar igual os índios, no ritmo que os índios cantavam. Há uma pesquisa muito interessante que vocês podem fazer também. Eu não sei se vocês lembram na escola de estudar o Hans Stadler. Quem estudou o Hans Stadler, a Aventura no Brasil, Viagem Feita ao Brasil? Lembra? Ninguém falou isso na escola? História para todos. Tinha aqueles aventureiros que vieram para o Brasil olhar o novo continente, América. Entre eles, alguns eram protestantes, huguenotes, Hans Stadler era. E tem outros que vieram, eu não lembro mais dos outros, eu lembro do Hans Stadler. E eles escreveram livros de viagem feita ao Brasil, mas não escreveram em português, né? Escreveram na língua dele. Esses livros estão nas bibliotecas da Europa. Agora, uma coisa muito interessante para ser pesquisada, que não é meu objeto de pesquisa, mas tem a ver com a música, é o seguinte: um frade carmelita ouve os índios cantarem e dançar. Ele diz: música satânica, música do diabo, instrumentos horrorosos. Ele escreve isso. O aventureiro huguenote, embora seja de tradição calvinista, ele achou lindo. A mesma coisa. Achou que tinha uma harmonia, tinha uma sincronia da dança com a música. Agora, eu fiquei dizendo, será que eram as mesmas pessoas? Será que era a mesma música? Então, esse também mostra como os depoimentos, muitas vezes, são opostos. Uns olham e dizem, ai que lindo, outros dizem, ai que horror. Não gosto. É diabólico. Porque já tem um rótulo. Quando você tem muitos rótulos, é mais difícil você aceitar um novo. Porque é o que veio por aí. Você põe o rótulo na frente. Então, essa música esse instrumento é da maçonaria. Esse instrumento está ligado ao candomblé, não vou usar na minha igreja. Então você põe o rótulo e aí você não se abre para nada que seja novo. Vamos ouvir uma autora que eu gosto mais, ela é compositora. Ela faz uma música indígena, mas com uma qualidade assim, tipo Villa-Lobos, né? Alta qualidade musical, usando a língua guarani. Nesse caso não vai ser guarani, porque eu acho que é o Kiri, não sei se é Kirelê, grego, mas ela usa na missa toda a língua, os textos que José de Anchieta escreveu. José de Anchieta, você sabe quem é, né? A Anchieta aqui tem que conhecer José de Anchieta. José de Anchieta traduziu, escreveu a primeira gramática da língua tupi-guarani. E a missa ele escreveu em tupi-guarani. Os textos litúrgicos. E a Marluí Miranda, que é aqui de São Caetano, alguém conhece a Marluí Miranda? Ela é uma grande musicista. Ela começou aqui no movimento aqui do ABC. E ela hoje é conhecida internacionalmente pela música que ela faz, de alta qualidade. Infelizmente, no Brasil, você liga a TV, só não vê coisa de qualidade como ela faz. Né? Vamos ouvir, para eu não falar muito sobre ela. É o Kiri da missa de Ru, que significa orar.
a língua é tupi-guarani, a música, a melódica é indígena, só que ela usa uma sofisticação da criação, que orquestra, mas o coro é um coro que ela vai se formar com indígena. É uma mulher fantástica, a obra dela está toda na internet, vocês podem procurar e ouvir que vai ser muito bom. Marluí Miranda. Ela é muito conhecida no mundo, mas no Brasil ela é pouco conhecida. Não é conhecida. Bom, vemos então que a história se repete. Dentro do processo de dominação cultural, aliado muitas vezes à violência cultural. Gente, violência cultural é uma forma de violência. A gente está se mexendo aí com a igreja, o povo, toda a violência. Vamos pensar nessa possibilidade de explorar o que é violência cultural. Deixo para vocês, os pesquisadores. Este foi o caso dos indígenas, cujos instrumentos e ritmos foram logo declarados satânicos pelos missionários. Foram então abandonados e com eles os cantos que nos acompanharam. No ano de 1910, vou falar alguma coisa relacionada com a igreja, foi realizada a Conferência Missionária de Edimburgo, na Inglaterra, no Reino Unido. Quem sabe sobre essa conferência, já ouviu falar, já teve aula sobre ela? É importante, vamos estudar isso aqui na faculdade. Essa conferência missionária buscou unir esforços de evangelização nas diferentes denominações protestantes. Por quê? Cada missionário vinha representando sua denominação. E, claro, criou-se logo uma série de competição entre presbiterianos, metodistas, batistas. Então, essa conferência foi uma tentativa de harmonizar o esforço missionário para que não houvesse conflito. Essa polêmica toda da reforma, diferentes visões de Calvino, Zwinglio, Lutero, estava sendo trazida aqui para o Brasil. E aconteceu, né? Mas com esforço. Essa conferência é considerada o marco fundador do movimento ecumênico e pretendia solucionar as constantes disputas. Surge então no Brasil, como resultado dessa cooperação, a professora Magali falou ontem sobre isso, a Confederação Evangélica do Brasil, em 1935, a qual, dentre vários projetos colaborativos, promove a publicação de um inário interdenominacional, que é o nosso, adotado pela Igreja Metodista, o inário evangélico. Está sem o título aqui, entendeu? O inário evangélico. O inário evangélico. O objetivo desse inário era que todas as igrejas usassem. E a comissão do inário era composta de pessoas de várias igrejas. Então estava tudo organizadinho, né? Pela Confederação Evangélica. O de música saiu em 1962, que é esse aqui. Esse é de 1962. Acontece que nem todas as igrejas adotaram. Por quê? Porque algumas igrejas já haviam publicado os seus inários com a orientação missionária de onde vinha o missionário. Por exemplo, os batistas, que eu conheço muito bem, minha família toda, meu avô era batista, né? Foi um dos primeiros pastores batistas na Amazônia. Os batistas já tinham publicado o cantor cristão, então eles não iam adotar o inário evangélico. Os salmos e hinos também já existiam. Então, há muitas igrejas que não adotaram o inário evangélico. Algumas adotaram. Então, o inário evangélico não é um inário metodista. Ele é um inário interdenominacional. Tem que ficar bem claro. A Igreja Metodista no Brasil não tem o seu próprio inário. Havia também, acho que não sei quando foi publicada a harpa cristã, alguém sabe? Foi antes ou depois do inário evangélico? Agora eu não anotei aqui, eu não sei. Por que eles não adotaram? Tinha duas coisas. Não se usava a palavra ecumênica. Essa palavra não foi usada. Foi usada a palavra interdenominacional. Estava cumprida, né? Mas eles ficaram com medo. O que é isso? Agora o metodista vai
pregar na igreja batista, vai cantar junto. E também os missionários criaram muitos equipes. Desculpa aos missionários, em memória dos missionários que foram muito bons para nós. Eu vou citar um agora mesmo, mas eles não explicavam de onde vinham os hinos. Eles disseram, olha, esses hinos são o que os crentes vão cantar. É do céu. A pessoa se converte, aceita Jesus e aceita o hino que está aqui. Né? Só faltou pôr a mão em cima e jurar. Mas eles puseram o que eles quiseram aqui. E depois disseram para o povo que era a música adequada ao culto. De novo, o princípio da autoridade. Bom, então nem todas as igrejas adotaram, e mais algumas adotaram, e o hinário evangélico é um esforço muito grande. Qual é o repertório básico do hinário evangélico? Ou, melhor dizendo, dos hinários que chegaram ao Brasil. Por quê? Se você olha os hinos do hinário evangélico, dos salmos, do cantor cristão, eles têm coisa muito, 80% são em comum. São hinos comuns. Então eles trouxeram a herança deles. O importante eu dizer para vocês aqui, para ser um pouquinho mais rápido, é o que está escrito no prefácio do hinário evangélico. Eu acho muito importante também, foi descoberta em certo sentido, que ninguém presta atenção em prefácio, né? Você pega o livro e já começa a ler o livro logo. Não olha que a introdução. E tem muita coisa interessante na introdução dos hinários e dos livros. Na introdução do hinário evangélico, na apresentação, a gente lê o seguinte. Eu queria que vocês meditassem no que está escrito aqui, para a gente prosseguir na nossa conversa aqui, para onde a gente vai. Eu estou citando Ipsilíderes, que está no hinário evangélico. Em face da impossibilidade de se excluírem dos hinários evangélicos brasileiros, eu vou um pouquinho de interpretação aqui, tá? O texto é meio antigo, assim, a linguagem é meio antiga. Em face da impossibilidade de se excluírem de hinários evangélicos brasileiros músicas reconhecidamente tradicionais, embora não caracteristicamente sacras, a comissão de música teve o cuidado de escolher preferencialmente para a primeira e segunda parte do hinário músicas boas, livres de ritmos menos sacros, incluindo, entretanto, na terceira parte, do final do hinário, que é sobre a vida cristã, músicas que, embora não perfeitas ao aspecto técnico-religioso, merecem figurar em uma coletânea de letras e músicas das igrejas evangélicas em nossa pátria, pela aceitação que tiveram e por estarem sendo reclamadas ainda agora pelo evangelismo em geral. O que vocês acham? Uma concessão sob pressão do evangelismo nacional, que já cantava alguma coisa diferente do que eles pretendiam colocar no hinário. No ritmo mais, eu falo os ritmos, no ritmo mais popular, etc. Então, por pressão, estão clamando, nós vamos atender e vamos fazer a concessão, vamos colocar o hinário no final, na última parte. Hinos menos, não tão bons, o ritmo menos sacro. Agora eu fiquei curiosa em saber o que eles querem dizer com esse conceito aqui, preciso estudar. Técnico religioso. Preciso estudar, não sei o que é. As músicas que, embora não perfeitas no aspecto técnico religioso, deve ser alguma coisa de prosódia, disso aí que eu estou brigando, prosódia, né? Falar de uma sílaba fora do lugar, alguma coisa assim. Eu encerro aqui a parte dos hinários missionários. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Eu vou falar da minha experiência.
70, década de 70 no Brasil, gente. Estou no Brasil agora. Surge um movimento mais radical. Reforma, reformando, canções para reformar a igreja. Esse movimento propõe profundas mudanças na música da igreja e da fé cristã. Esse movimento, ele vem dar uma leitura mais popular da Bíblia, com influência da teologia da libertação, nesse período em que o Brasil passava por uma ditadura militar. Então esse movimento é chamado Nova Canção. Tá? E eu faço parte desse movimento. Grupo de músicos que se reuniram na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, sob a liderança de uma missionária chamada Nora Byers, que já ouviu falar dela. Tem alguma coisa aqui no campus sobre Nora Byers, não, né? Tem na biblioteca? biblioteca tem. Na biblioteca tem, mas precisava alguma coisa aí. Ela tinha um apartamento em São Paulo, ela chamava os músicos de várias igrejas, porque ela queria publicar um hinário brasileiro. Ela queria muito, ela trabalhava no Brasil, o esposo dela era o diretor do CAD, que era o Centro Audiovisual, aqui na Metodista. Então a Nora reuniu na casa dela, eu ficava morando na casa dela, gente. Fiquei morando 3 dias, 4, não o tempo todo, né? Mas outros músicos chegavam, ficavam lá, ela fazia sanduíche, a gente ficava lá, pela madrugada. Sabe como é músico, né? Ele sabe o que é música. Quando pega um negócio, é que nem pedido, não pode parar, né? Tem que sair a música. Trabalhando. Ela ficava acordada com a gente lá no piano, olhando, ver como é que escrevia e tal. Ela escreveu as partituras de muita gente que não era capaz de escrever partitura. Tinha dificuldade de escrever partitura, ela escrevia partitura. Então, ela publicou um hinário que se chama A Nova Canção, que deve estar na biblioteca. Muitos hinos entraram na igreja, outros não. Eu vou dizer rapidamente algumas razões porque esse movimento não entrou na história da igreja. Primeiro, era uma reação política, estava engajado politicamente uma luta pela libertação do povo brasileiro. Segundo, que os hinos não falavam só do céu, falavam da terra, falavam da esperança, falavam da ecologia, falavam da história, um Deus que está na história, que atua na história. Então era uma nova leitura da Bíblia e uma proposta de usar não só uma teologia nova, revolucionária, digamos assim, que não era bem a primeira revolucionária, mas uma música também diferente. Quem aqui já estudou semiótica? Pierce. Você não aguenta muita novidade. Você tem que ter uma parte do que é novo, que você se sente confortável, com uma parte nova, inovadora. Todo artista trabalha com isso, ele é esperto. Ele pega os elementos, Bach fez isso maravilhosamente bem. Ele pega os elementos já conhecidos, que o pessoal sabe, e ele põe mais inovação, um acorde diferente, não é? Olha lá o músico lá. Ele assim de colocar tudo diferente, como é a música do Odeca falou, de triangulismo, escola de Viena, não sei o que mais, que eu estudei também na faculdade, a pessoa não aguenta, vai ficar um grupinho só dos aficionados com aquela música. O exemplo da Marluí Miranda é interessante. Ela pega a língua indígena que ninguém nem entende, o ritmo indígena, e ela veste com uma roupa conhecida da harmonia e da orquestra. Bom, então, eu acho que era demais para a igreja cantando sobre o céu, sobre o ouvir. Música nova, totalmente nova, baiano, chachado, samba, e letra nova, né? Nova. Eu vou ler para vocês, porque uma das coisas que eu acho que o movimento Nova Canção tem de mais belo, que eu sou orgulhosa disso, é a qualidade do texto, que é um problema hoje na igreja. A qualidade do texto vai ficar, mesmo que a música tenha, a qualidade do texto vai ficar. Eu vou ler para vocês um Salmo 126, do reverendo Jacinto
Jaci Marasquim também. Olha que esse local é histórico, hein, gente? Nesse movimento de cantos novos, reforma da igreja, esse local é histórico. Jaci Marasquim. Ele promoveu, editou outros inários, etc. No tempo não dá para dizer tudo. Quando o Senhor nos libertar do cativeiro, vocês conhecem o Salmo 126, né? Está na cabecinha? Sim. Está na cabeça. Está na cabeça. Quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho. A nossa boca vai sorrir contente e cantaremos sem parar. Quando o Senhor nos restaurar, enfim, a aurora, parecerá um sonho. As nossas mãos vão se encontrar felizes e a liberdade vão firmar. Quando o Senhor nos reunir quando o Senhor se constituir no nosso horizonte, parecerá um sonho. Os nossos olhos vão dizer surpresos um novo mundo a germinar. Quando o Senhor nos reunir vitorioso, parecerá um sonho. As nossas Quando o Senhor nos reunir vitorioso, parecerá um sonho. As nossas lágrimas serão passadas e a terra e o céu se encontrarão. Era um canto que falava para esse povo sobre a ditadura, que havia esperança. Que havia esperança em Deus, que ele estava no caminho, que ele ia realizar o nosso sonho. Essas novas canções levantaram questões e discussões sobre o lugar da igreja e seu papel na sociedade, e também o papel da música no culto cristão. O canto engajado devia ser comunitário. Ele fala quando o Senhor nos reuniu. É a comunidade, é a congregação, é a igreja. O canto engajado devia ser comunitário e não individual. Os ritmos e estilos populares, mas não vulgares. Essa era uma reação contra o que era considerado alienação. Isto é, cânticos cujas letras não expressavam compromisso cristão, já que eram textos importados de contextos que não eram nossos. É interessante na pesquisa etnológica como a gente pode recuperar coisas antigas. Eu tenho que falar sobre isso. Eu vou pedir só que o Gabriel coloque o exemplo 8. Eu vou primeiro ouvir o exemplo e depois eu vou falar sobre ele. Não estamos no Brasil, estamos nos Estados Unidos. Porque nova canção se diz, fugiu no Brasil, isso aqui. Não. Esse movimento de engajamento social, de denúncia da injustiça, de compromisso da igreja já existia. Nos Estados Unidos, nas lutas contra o racismo, e na África do Sul e em outros lugares. Então não é invenção de um grupo de músicos brasileiros aqui. Tá? Vamos ouvir a música. Exemplo 8. Aí eu estou...
é o movimento dos afro-americanos em favor da liberação, da escravidão, da separação, da segregação racial, como as canções da África, da África do Sul. E vocês veem que a música carrega o ethos. Lembra do que eu falei da música grega? É impossível ouvir e não sentir o ethos. O ethos da congregação cantando. E se alguém já teve chance de ir, eu convivi algum tempo com a comunidade lá em Atlanta, durante o meu período de treinamento missionário, e era incrível, culto de várias horas, mas o canto era fundamental e a forma de cantar, de dizer, um dia melhor. Eu peço desculpas a vocês porque eu coloquei no inglês primeiro. O que eles estão cantando é o seguinte: um dia melhor está chegando, amanhã se aproxima, quando cingido com o direito, a justiça, righteousness, e com o santo poder, ele derrubará o que está errado. Quando Cristo nosso Senhor escutar o suspiro e o lamento e estender a sua mão sobre toda a terra em justiça cada vez mais. Esse hino é teologia da liberação. Não é? Um dia melhor está chegando. Vamos resistir, vamos enfrentar, vamos lutar. Né? Essa chamada para a igreja para agir, não ficar só no seu lugarzinho escondido. O primeiro cântico assim, que eu queria mostrar aqui para vocês, aqui no Brasil, é o convite, o que estou fazendo se sou cristão. Quantos conhecem esse cântico? Pelo menos já alguns conhecem. João Dias de Araújo, exemplo 6. Música de Décio Laulete, que era um dos integrantes do nosso grupinho lá na casa da Nora Baires. Mas o João de Araújo não fazia parte do grupo, já era mais anterior. Se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem eu proclamar que a injustiça é contra Deus e a Faltou aí a estrofe que eu queria comentar. Aos poderosos eu vou pregar, Aos homens ricos, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. É hoje? é hoje. Há outros cânticos que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou fechar essa parte que eu quero dar um fecho com o que a gente vai fazer. Tá? Também a parte da música gótica, eu não vou falar porque a professora Magali já falou,
vocês já conhecem, vocês podem ler o livro dela, ver toda essa entrada do mercado, né? Eu vou fazer só alguns comentários. E na pergunta vocês podem colocar, porque aí eu tenho um pouquinho de tempo para falar mais. Porque agora não dá mais, eu quero encerrar para vocês poderem falar também. Vamos ouvir a nova canção, né? Que deu nome à coleção da Nora Baez, deu nome à coleção do professor Marasquim, O Novo Canto da Terra, e é o nome do coral. Como é o nome do coral aqui? Canto da Terra. Canto da Terra. Então, esse Novo Canto da Terra surgiu quando eu estava, eu tenho que falar disso, é um testemunho da minha vida. Eu participei, eu fui parte dessa geração. Eu não vou contar dos sofrimentos, mas vou contar das experiências. Eu estava na Argentina, estudando no IVEDET, com Miguel Bonini. E ele estava falando da teologia do mundo, ele estava falando do compromisso cristão. E eu fiz uma coisa que os alunos não devem fazer em classe. Enquanto ele falava, eu escrevia ouvindo. Mas ouvia, um ouvindo ele. Não sei, os músicos têm essa experiência, sabe? Vem um negócio assim que você sente e começa a escrever. E eu fui inspirada por essas palavras. Bom, eu estava em Buenos Aires, ano 72, sob o regime militar. E eu morava na periferia de Buenos Aires. Eu vi vizinhos desaparecendo. Na minha faculdade, em Niterói, na Universidade Fluminense, eu vi colegas sumirem, desaparecerem. Eu tenho medo da minha família, que foram torturados. Mas a esperança estava lá. A esperança de que a gente pode mudar. Como diz o canto do gospel, valeu a pena ou não valeu a pena eles cantarem durante tanto tempo? Um dia melhor está chegando. Chegou? Mas não está completo ainda, tem muito o que fazer. Vamos cantar, um dia melhor para chegar. Então vamos ouvir uma nova canção? Tem um errinho. Espera aí só um instantinho. Eu tenho que falar isso porque é um problema que vocês vão criticar, me criticar. Quando eu escrevi esse cântico, eu não tinha noção essa discussão sobre gênero, linguagem inclusiva, não estava na pauta. Tá? Você tem que falar disso. Então eu coloquei o homem. Mas na versão que eu já está publicada atualmente, é diferente. Mas o coral vai cantar o homem porque tem a versão antiga. Tá? Eu falo o homem, em sentido de o ser humano. Arranjo coral de Décio Laurete. Isso veio
compôs como hino congregacional. Eu vou parar por aqui nessa área da nova canção. As razões porque não foi implementado na igreja o medo. Naquela época as igrejas não abraçaram porque elas não estavam dispostas a pagar o preço. Jesus veio não apenas para viver, mas para morrer. E quando os cristãos são confrontados com o perigo de morrer, aí fica mais difícil. Pergunte aos mártires lá, cristãos que estão morrendo, porque creem em Cristo. Tem um preço. E a igreja não estava disposta a pagar nenhum preço de ser envolvida, porque também ela estava sofrendo. Havia muitos metodistas e outros que estavam sofrendo. Bom, o movimento gospel, vocês já conhecem bastante, ele tem um conteúdo da fé cristã básico, bonitinho, conversão, aceitação de Jesus, vida cristã e céu, esperança do céu, do porvir, do reino de Jesus, a vinda de Jesus também, que também não está muito na moda, né? Mas, assim, serão os adventistas. Mas o movimento gospel, eu digo assim para simplificar um pouquinho, talvez seja um pouco simplista. Ele foi invadido com a boa intenção dos músicos, daqueles que produziam seu CDzinho de canções, que começaram na igreja, gravando, com muita dificuldade. Eles foram invadidos pelo mercado. E o mercado transformou os hinos e as canções em produtos, em comércio. E eu acho que a professora Margarida já expôs isso aqui muito bem. Se não, por favor, convido para ela explicar isso direitinho, essa cultura gospel, em que tudo se torna mercadoria, tudo. As últimas pesquisas que eu li, eu fiquei assim, desculpa gente, eu estou fora disso. Mas eu fiquei assim, será que é verdade? Show gospel, onde tem desfile de fantasia, com prêmios, com premiações, lançamento de CDs que vão abençoar a tua vida. É o CD que abençoa. Compra e ele vai te abençoar. E por aí vocês estão vendo na televisão como é difícil para a igreja hoje separar o sagrado do não sagrado. Porque não é uma questão de usar samba ou outro ritmo brasileiro que faz sagrada a música. É o separado. É o que é dedicado a Deus. Então, dito isso, gente, eu não posso falar muito, depois vocês vão fazer as perguntas. Eu só queria apontar algumas saídas, pode ser? Para a gente fechar? Eu ia falar sobre direitos autorais, ia falar sobre música, o funk gospel. Eu ia ter um exemplo de funk gospel. Quem conhece? Pó Paracó. Alguém conhece a gente? Que canta o Pó Paracó? Vamos colocar um pouquinho já, só para eu falei para o professor Ricardo que eu ia colocar um funk, ele não acreditou. Foi o Pó Paracó, não é bem funk. Eu achei.
O missionário que vai para Cracolândia vai cantar o quê? Eu deixo essa pergunta com vocês. Então eu acho que a gente tem que ter discernimento, cuidado com o comércio, cuidado com receita bem comercial, mas tem uma ala de protesto nessa música que está saindo da periferia. Tem gente falando de salário, de emprego, tem gente falando de justiça. Então, como eu não posso falar muito sobre isso, eu queria que vocês prestassem atenção. E há sinais que vocês podem detectar com a ajuda de alguns professores sábios que tem aqui na casa. Existem sinais que vocês podem detectar quando é puramente jogo comercial e quando tem algum compromisso. O perigo é que está misturado, a gente não sabe como separar. Mas quem pega a música My Way, famosa, o Frank Sinatra cantou, põe uma letra evangélica, que eu ia mostrar para vocês. E pior, registra no ECAD, que é onde se registra as músicas, como autor. Eu tenho que falar isso, gente. Registra no ECAD como compositor do My Way. Pegar a música do Leonardo Cohen, do Aleluia, que não tem nada a ver com a igreja, nem com o evangelho, e põe, Senhor, eu te adoro. Gente, isso é violação do direito. Além de ser errado, sabe? Não é? Eu soube recentemente que tem um advogado, não sei de que igreja ele é. Se alguém conhece aqui, eu não vou dizer o nome dele, porque eu posso sofrer processo. Ele está registrando os hinos do Inário Evangélico como autor. Hinos do Inário Evangélico. Eu denunciei ao departamento jurídico da Igreja Metodista. O advogado disse que iam tomar providência, não sei fumar. Falei com os editores das igrejas, Ordem dos Músicos Batistas, falei, mas eu não posso fazer nada, tem que abrir um processo. Ele está ganhando dinheiro, porque cada vez que toca na rádio, ele ganha. Tem músico chamado... Gente, vocês desculpem, vocês vão pegar aqui, mas eu tenho que falar a verdade. Tem músico chamado pelo Concílio da Igreja Metodista, que plagia música de autores que não são brasileiros, e coisa como um todo. Está lá no ECAD. Vocês podem entrar no ECAD, viu, gente? Vocês se inscrevem lá, vocês põem o nome da pessoa e vai aparecer, ela é autora da música tal, fulano é autor. Está lá no ECAD. Qualquer pessoa pode entrar na internet, não precisa ser músico, não. Se registre lá e vire detetive. Vire detetive porque tem gente ganhando muito dinheiro. Eu acho que é pior do que vender um CD assim comercial. Eu acho que é pior, porque é roubo, né? Tá? Dito isso, eu encerro aqui. Você me desculpa.